Queremos te louvar nesse início de manhã, Pai, por esse tempo agora, Pai, esse tempo de comunhão, esse tempo de estarmos juntos, reunidos, buscando crescer mais, Pai, buscando aprender mais. E em nome de Jesus, Pai, eu te louvo por cada vida, eu te louvo pelas nossas famílias, Senhor. Muito obrigado, Deus. Recebe agora, Pai, o nosso viver, Senhor, o nosso agir, o nosso pensar, Pai. Nos ajuda, Pai, nessa manhã, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos dá força, Senhor. Nos dá um ânimo novo, Senhor. Coloque em nós, Pai, um espírito renovado, Senhor. E em nome de Jesus eu quero te louvar, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Antes de começar, eu só queria fazer uma perguntinha. Eu creio que todo mundo tem resposta para isso, mas não precisa responder, só pensa contigo. A gente vai ficar pensando nisso o dia todo hoje. Se alguém, eu creio que todos têm, né? Então cada um pensa aí consigo. O que você gostaria que mudasse na tua vida? Não precisa falar, só pensa. O que tu gostaria que mudasse na tua vida? Amém? Agora, uma outra pergunta. Em cima disso que tu está pensando aí agora, porque tu está pensando. Será que nós temos permitido verdadeiramente Deus reescrever a história da nossa vida? Porque tu pensou em algo que tu quer mudar na tua vida. E agora eu faço uma segunda pergunta para ti. Será que verdadeiramente tu tem deixado Deus reescrever essa história? Amém? Então vamos... Abre lá primeiro em 2 Crônicas 28, 19. 2 Crônicas 28, 19. E o que a gente vai conversar um pouquinho agora aqui de manhã, que a gente vai trazer para a nossa vida, né? É exatamente isso, irmão. A gente vai trabalhar em cima de um tema para nós ficar pensando, refletindo, porque a palavra tem esse poder de nos ensinar, né? E a gente, ao ler esse texto, a gente vai ler 2 textos, né? Mas o tema da mensagem é escrevendo uma nova história. 2 Crônicas 28, versículo 19. Amém? Não amém ainda? Então, quase amém. E este é o meu... Posso ler? Então vamos nessa. 2 Crônicas 28, 19 diz assim, ó. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque este se houve desenfreadamente em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor. Amém? Agora só vira a página assim, talvez tu vai virar, talvez não vai virar. É o capítulo 29, tá do ladinho aí, do mesmo livro, só o capítulo 29 agora. Só olhar para o lado, talvez vira a folha, talvez esteja na mesma folha. Eu vou ler agora. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém.
e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes, os levitas, e ajuntou-os na praça oriental, e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e deixaram e desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, e nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Por isso veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e as nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiverem em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Amém? Só para vocês entenderem, o primeiro texto fala de Acás. Acás era pai de Ezequias. Acás era rei de Israel, rei de Judá, né? E Acás, ele foi um homem que ele fez tudo errado no reinado dele. Acás foi um homem que ele, aos olhos de Deus, ele fez tudo ao contrário. O versículo 19 fala que ele fez tudo que se imagina que é mal aos olhos do Senhor, Acás fez. Então Acás, ele trouxe um grande problema para o povo de Judá, para a família dele. Grandes problemas Acás fez. Com as decisões que ele tomou, ele gerou muitos problemas para a vida dele mesmo e para a vida da família dele e para todo o povo. E o segundo texto fala de Ezequias. Ezequias é filho de Acás. Só que Ezequias decidiu não cometer os mesmos erros que o pai, né? Ele decidiu que sobre a vida dele fosse escrita uma história diferente. E é isso que a gente vai conversar hoje. Por isso que eu falei que o tema da história é escrevendo uma história diferente. Talvez no que tu pensou, tu está escrevendo essa história, ela é igual há muito tempo. Ezequias podia continuar a história do pai, mas ele resolveu escrever uma história diferente. E a gente também precisa olhar para Ezequias e, opa, o que esse cara fez? Porque ele começou a escrever uma história diferente. E o que eu estou precisando para escrever uma história diferente na minha vida? E então a gente aprende com Ezequias. Algo Ezequias tem para nos ensinar nessa manhã, para que a gente escreva uma história diferente sobre a nossa vida. Só que a gente tem que atentar para alguns pontos. Sabe? E a primeira coisa que eu lendo o texto, eu li para vocês aqui, na minha versão, talvez a tua versão fale um pouquinho diferente. Fala assim, ó, 2 Crônicas 29, no versículo 2, fala que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Mas não era filho de Ezequias? E sabe o que eu começo a pensar nisso? Acás era pai de Ezequias, mas Acás não era referência para Ezequias, né? A primeira coisa que Ezequias está ensinando para nós é que a gente precisa ter referências positivas na nossa vida. A primeira coisa que Ezequias, logo no verso 2, ele está ensinando: eu preciso seguir bons exemplos. Porque Ezequias tinha o Acás como pai, e ele, como agora rei, no lugar de Acás, não queria ser que nem Acás. Para quem que ele olhou? Para Davi, que é o vô dele, sei lá qual é a genealogia, acho que é vô.
Então a primeira coisa que a gente tem que aprender com Ezequias, que a gente tem que ter bons exemplos na nossa vida. Sabe o que acontece muitas vezes com a nossa vida? A gente reclama de pessoas, só que a gente está fazendo a mesma coisa que elas. A gente reclama que foi abandonado pelo pai, e nós estamos abandonando nossos filhos. A gente reclama que nunca ganhou carinho do pai, mas não dá carinho para os nossos filhos. A gente reclama daquilo que a gente está dando continuidade nas nossas vidas. E a primeira coisa que eu estou aprendendo de cara com Ezequias, ele decidiu copiar bons exemplos. E sabe que é muito comum isso. Ah, porque meu pai bebia. Ah, aí tu bebe. Sai daí. Porque não sei o que, tá, mas aí Ezequias fez diferente de tudo. Ezequias está dando um exemplo para nós logo no versículo 2, que a gente precisa seguir bons exemplos, né? Porque para a gente ter uma vida diferente, construir uma história diferente, a gente precisa de bons exemplos. E para quem que a gente tem olhado? Para quem que a gente tem olhado? Ezequias podia assumir o reino e começar a fazer errado. Não, mas meu pai fez assim, então eu estou fazendo igual. Não. Ezequias, naquele momento, quando ele assumiu, ele começou a ter referência. Eu preciso ter referência para a minha vida. Eu vou olhar para quem? Não, Davi. Davi era um grande rei. A gente precisa aprender isso, sabe? Que a gente tem que olhar e seguir os exemplos das pessoas que estão fazendo coisas certas. Eu falo muito isso aqui dentro. Todo dia tu aprende, ou tu aprende a fazer o certo, ou tu aprende a não fazer o errado que as pessoas estão fazendo. Depende de ti. Ah, mas está todo mundo fazendo, mas o problema é teu. Se está todo mundo fazendo errado, tu é só mais um a fazer errado. Não vai mudar em nada a tua vida. Eu preciso olhar para os bons exemplos. Eu preciso olhar para a minha história e começar a cuidar. Eu tenho os bons exemplos, eu vou copiar os bons exemplos. Estou falando de família, estou falando aqui dentro, estou falando na vida da gente. No ambiente de trabalho que vocês forem depois, tem os bons funcionários e tem os péssimos funcionários. A quem tu vai copiar os exemplos? Aquele que bate o cartão e fica meia hora parado, vai no banheiro e fica 30 minutos. Ah, vão me pagar igual. Quem vocês vão pegar para exemplo na vida de vocês? Ezequias está ensinando nós isso. A gente precisa seguir os bons exemplos, irmãos. E Ezequias fez isso, né? Ele identificou uma pessoa para ele olhar. Porque ele, no versículo 2, ele deixou bem claro: fizer tudo quanto fizera Davi. Davi. Ele não falou do pai dele, ele não falou de Acás. Então, nós precisamos ter isso em mente. A gente precisa copiar, ter pessoas de bons exemplos para nós. Segunda coisa que ele fez, ele abriu as portas da casa do Senhor, né? No que tu pensou aí, né? No que eu penso também. Será que o nosso coração está 100% aberto para Deus? Para que Ele reescreva a minha história? Sabe qual foi o grande erro de Acás? Tudo que o Senhor mandou fazer, ele parou de fazer. Acás cometeu o grande erro de desobedecer os mandamentos de Deus. Acás, a primeira atitude de Acás foi fechar o tabernáculo. A primeira atitude de Acás foi abrir o tabernáculo de Ezequias. O pai fechou, eu fui lá e vou abrir. Porque eu sei, o que está acontecendo com a gente foi porque a gente virou as costas para Deus. Será que a gente tem aberto o nosso coração 100% para Deus? Ou a gente tem procrastinado, protelado o que Deus tem para a nossa vida? Hoje é só perguntinha para a gente ficar pensando o dia todo. Será que realmente eu quero mudar a minha história? Eu tenho algo, eu pensei em algo aqui, Vini, mas diante disso, tu tem aberto o teu coração para Deus mudar essa história?
A gente tem feito isso? Porque a primeira coisa que Ezequias fez foi abrir as portas da casa do Senhor. Ele disse: meu Deus, como é que a gente vai ter comunhão com Deus se o tabernáculo está fechado? Que naquele tempo era através do tabernáculo. Porque Deus só se manifestava naquele tempo através de uma pessoa. Era o sacerdote. E o sacerdote tinha que estar onde? No tabernáculo. O que o pai dele fez? Mandou o sacerdote embora, fecha tudo. A gente tem aberto o nosso coração para que Deus realmente possa escrever uma história diferente sobre aquilo que a gente pensou agora há pouco aí? Vamos pensando. Outra coisa que Ezequias fez, verso 4 e 5 fala que ele honrou o sacerdote e os levitas. O pai dele mandou os sacerdotes e os levitas embora do templo. O que Ezequias fez? Voltem, porque o lugar lá é de vocês. Quem oferece sacrifício tem que ser o sacerdote, e quem trabalha no templo é os levitas. O pai dele botou para fora, o que ele fez? Volta para o lugar de vocês. E como a gente tem honrado aqueles que o Senhor tem colocado em nossa vida? Como que eu estou no quesito honra? Eu tenho honrado as pessoas que Deus tem colocado na minha vida? Ezequias, ele tinha uma grande certeza na vida dele. Se ele honrasse as pessoas, mulheres, homens, ele sabia que Deus ia abençoar a vida dele. Ele precisou trazer de volta a questão da honra ao sacerdote, a honra aos levitas. O povo tinha que entender que o povo tinha um sacerdote. E aquele sacerdote era canal de bênção na vida do povo. O que ele fez? Trazendo o sacerdote e os levitas para o templo, ele trouxe honra para aquela categoria de pessoas. E a gente tem honrado essas pessoas que Deus tem colocado na nossa vida? Como que está a nossa questão de honra? Né? Muitas vezes a gente tem dificuldades na nossa família e a gente tem sofrido grandes consequências por falta de quebra de um princípio. Quebrou um princípio, irmão, a consequência tu pode... Não fica reclamando da consequência, tu quebrou o princípio. E o princípio fala assim: honra, olha a palavra, honra teu pai e tua mãe. Quando eu quebro esse princípio, eu estou sujeito às consequências que virão por uma pessoa que não cumpre princípios. Ezequias entendeu que eu preciso honrar os sacerdotes. Eu preciso honrar os levitas. É deles o lugar no tabernáculo. Não é eu agora como rei, eu vou para o tabernáculo. Não, rei não era para o tabernáculo. Quem é para o tabernáculo é sacerdote, é levita. Eu preciso honrar essas pessoas, né? Então eu preciso entender isso, né? Como que eu tenho honrado aquelas pessoas que Deus tem colocado em minha vida? Como que eu tenho honrado a minha família? Fica pensando aí. Outra coisa muito importante, irmão, ele colocou a imundícia para fora. Aqui fala, deixa eu achar o versículo 5. Ouve, levitas, santificai-vos agora, santificai o Senhor de vossos pais, tirai do santuário toda a imundícia. O santuário não pode funcionar com imundícia dentro. E aí a gente vem para a nossa vida. Eu preciso tirar a imundícia da minha vida. E se a gente for falar de imundícia, aqui a gente vai falar de um monte de coisas que talvez a gente nem ache imundícia na nossa vida, mas são. Podemos falar de orgulho, podemos falar de ira, podemos falar de vaidade, podemos falar de uma falta de perdão, podemos falar de amargura, podemos falar de ódio, podemos falar de ressentimentos. Ezequias, quando ele foi restaurar o povo, ele, primeira coisa, nós precisamos restaurar o nosso relacionamento com Deus. Eu preciso reabrir o tabernáculo. Eu preciso cuidar da casa do Senhor.
E ele começou, abriu as portas, trouxe as pessoas devidas para lugares devidos. Só que assim, não, mas não dá para funcionar desse jeito. Primeiro tem que tirar toda a imundícia aqui dentro. Porque a casa era idólatra, um montão de idolatria. Eu vou tirar toda essa imundícia aqui, porque aqui é a casa do Senhor. E hoje, onde é que é a casa do Senhor hoje? Aqui. Eu sou casa do Senhor. Vocês são casa do Senhor. Para que o nosso relacionamento com Deus se estabeleça, é preciso que a imundícia saia. Né? E quantas vezes a gente tem impedido a nossa história de ser escrito de uma forma diferente, porque a gente não tira as imundícias da nossa vida. Quantas imundícias tem norteado o nosso coração? Né? Quantas coisas a gente tem deixado ocupar um lugar que é de Deus no nosso coração? Só que está cheio dessas coisas. A gente precisa ter esse entendimento. Eu preciso tirar isso da minha vida, para que eu venha viver o sobrenatural de Deus. Sabe, Ezequias, vou tirar todas essas imundícias daqui de dentro. Eu não quero isso aqui dentro. Nós temos que ser assim, irmãos. A gente precisa entender que tem coisas dentro de nós que nos impedem de ter relacionamento com Deus. Tem coisas dentro de nós que nos fazem mal. E eu preciso olhar para mim e ver essas questões todas. O que está fazendo? Me prendendo de viver uma nova história. Eu falo isso, irmão, porque a gente tem que olhar com isso com seriedade. Sabe? Uma falta de perdão, irmão, te amarra a tua vida até tu não querer mais. Um ódio, uma amargura no coração impede de tu viver o sobrenatural de Deus. Impede. Tu vai ficar preso a esse sentimento por anos na tua vida. Coração amargurado, cheio de ódio. Não consegue perdoar ninguém. E Deus está dizendo, não quer viver o sobrenatural? Eu já te perdoei, filho. Começa a perdoar aí. Vai liberando perdão. Vai te consertando. Vai tirando essa imundícia do teu coração. Porque eu quero escrever uma nova história para ti. E a gente fica preso a isso aqui. Amém? Ezequias tirou toda a imundícia que tinha que tirar, porque o tabernáculo precisava funcionar. Deus está dizendo assim para ti, ó, tira as imundícias, porque tu tem que funcionar, filho. Tu tem que funcionar. Eu quero te trazer algo novo para a tua vida. Temos que tirar essas coisas. No verso 7, fala que ele reacendeu a lâmpada, né? Que o pai dele tinha apagado tudo lá, feito tudo errado, né? E a lâmpada, ela significa que a nossa... Se a palavra de Deus que é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, né? Como que eu vou estar com a minha lâmpada acesa se eu não me envolvo com as coisas do Senhor? Se eu não leio a palavra, né? Se eu não tenho esse envolvimento. O verso 7 fala de queimar incenso. O pai dele mandou apagar os incensos. Tudo que Deus mandou fazer, o pai dele fez ao contrário. Tudo, né? E o incenso aqui significa um nível de intimidade com Deus, né? A gente tem desenvolvido em nós essa intimidade com Deus. A gente tem tirado um tempo para orar para Deus, falar com Deus, né? A gente tem feito isso. A gente tem feito, estabelecido esse nível de intimidade com o Senhor, né? De conversar com Ele, né? A gente precisa restaurar o nosso relacionamento com Deus. Ah, filho, nunca fui de orar. Começa a orar. Restaura. Não seja Acás, seja Ezequias. Amém? E lá no verso 10, o que ele fez? Ele renovou sua aliança com Deus. O verso 10, ele diz bem assim: agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor, com Deus de Israel, para que se desvie de nós o furor da sua ira.
Ele entendeu que eles precisavam reatar com Deus. Sabe por que está todo mundo morrendo? Num dia, o pai dele foi tão cruel, que eu digo assim, um homem tão inconsequente, que num dia, no reinado de Acaz, morreu 120 mil pessoas. Num dia, 120 mil pessoas morreram. Por quê? Porque Acaz fez tudo o quanto era mal aos olhos de Deus. Ezequias entendeu, isso sobreveio sobre nós porque nós abandonamos o Deus de Israel. Isso sobreveio sobre nós porque os nossos pais, as nossas, transgrediram o que Deus tinha mandado fazer. Está vindo sobre nós isso porque a gente está quebrando o princípio. Está vindo sobre nós isso porque nós estamos quebrando o princípio. O que Ezequias falou? Nós precisamos fazer uma aliança com Deus. Nós precisamos voltar aos mandamentos. O que é que o Senhor deixou dito? Tabernáculo, barará. O que é que o Senhor deixou dito para nós hoje? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Tu tem guardado os mandamentos? Nós precisamos, assim como Ezequias, renovar nossa aliança com Deus. Eu quero viver o extraordinário de Deus, eu quero que Deus mude a minha história, eu preciso firmar uma aliança com Ele. E a gente tem, e graças a Deus eu aprendi isso, até às vezes eu sou meio chucro, grosso. Deus não vai abençoar à toa. Tu acha que é só tu orar e pedir que Ele vai te abençoar? As bênçãos do Senhor são condicionadas. Se guardares os meus mandamentos, se guardares os meus estatutos, eu vos abençoarei. E a gente tem a ilusão de achar que é só pedir para Deus que Ele dá. Que eu não preciso fazer nada. Né? Outra ditadinho aí que todo mundo fala, né? Que é errado. Não, Deus te aceita como tu é. Não. Deus te recebe como tu tá. E Ele te convida para uma mudança. Ele não te aceita, Ele te recebe. Tu acha que Deus concorda com o pecado? Ele te recebe, não precisa se limpar para vir, pode vir sujo. Só que Ele te convida para uma mudança. Só que para nós é mais fácil. Ô irmão, Deus me aceita como eu sou. É? O plano dele não era esse. Então, a gente precisa renovar nossa aliança com Deus. Sabe? Senhor, eu estou arrependido do que eu fiz. Eu estou cansado de fazer tudo errado. E eu sei que eu tenho falhado. O que o filho pródigo fez quando chegou no pai? Primeira coisa. Pai, eu pequei contra ti e contra o céu. O que ele estava falando? Reconhecendo os erros dele. A gente precisa reconhecer isso. Ezequias entendeu. Nós estamos assim porque a gente abandonou Deus. Nós estamos perecendo por conta disso. Nem foi pela nossa escolha, foi a escolha dos nossos pais. Mas agora, diante de mim, é isso que eu quero que vocês entendam. Para de falar que é por culpa da tua família, por culpa não sei de quem. Hoje tu pode, assim como Ezequias, começar a escrever uma nova história. Basta tu te posicionar. Toma uma atitude. Ezequias podia dizer, não, isso é tudo culpa do meu pai. Não, chegou a vez dele de tomar um posicionamento. Chegou a tua vez de tomar um posicionamento. Chegou a tua hora de dizer, eu preciso tomar uma atitude na minha vida. Porque o que eu pensei lá no início, Vini, eu estou querendo há muito tempo. Mas por que não está acontecendo? Por que não está acontecendo ainda? Talvez tu não abriu teu coração para Deus. Talvez tu nunca tenha honrado as pessoas que Deus tem colocado na tua vida. Talvez tu nunca tirou a imundícia de dentro do teu coração para fora. Talvez tu nem está mais queimando incenso para Deus. Tu não tem orado, não tem buscado. E talvez tu nunca pensou que tu precisa renovar a tua aliança com Deus. Ezequias começou a pensar em que eu preciso fazer para que Deus venha agora abençoar nós novamente. Porque se tem uma coisa que Ezequias sabia, toda a história que Deus tinha feito com o povo, que abriu o mar, que sustentou, que fez não sei o quê, porque é uma tradição do judeu contar as tradições. Então ele sabia o que Deus já tinha feito por aquele povo. Quantos livramentos Deus tinha dado para aquele povo. O que Deus tinha feito já de sobrenatural no meio daquele povo.
toda a história, toda a geração dele. E ele disse, agora eu preciso restaurar isso. Nós queremos viver o extraordinário de Deus. A gente não quer viver desse jeito que a gente está vivendo. Eu quero viver uma nova história. Eu preciso renovar minha aliança com Deus. Eu preciso olhar para a minha vida e ver o que eu preciso mudar. O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? Muitas vezes eu tenho impedido e nem permitido Deus agir na minha vida. Porque eu não tomo esses exemplos de Ezequias. Não tomo as atitudes que Ezequias teve. Sabe, de restaurar um relacionamento com Deus. Quando eu estava internado, eu falei isso ontem na quarta na célula. Eu tenho esse versículo, para mim é chave na minha vida. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Sabe por que a gente quebra a cara? A gente passa anos da vida na parte B do versículo. Busca tudo. Eu quero dinheiro, eu quero sucesso, eu quero casamento, eu quero carro, eu quero trabalho. E não busca o reino dos céus e a sua justiça. Eu não vivo o versículo porque eu estou primeiro na parte B e depois eu quero a A. O versículo diz, busca primeiro isso, depois vai acontecer isso. O que a gente faz? A gente está buscando o que vai acontecer depois. A gente sofre, perece, a nossa história não muda, porque a palavra de Deus fala, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E a gente vive correndo atrás de coisas. E aí quando sobra um tempo, a gente se lembra que existe um Deus. Ou quando dá tudo errado, a gente lembra que existe um Deus. Ezequias entendeu isso. E ele convocou o povo para isso. Vamos restaurar o tabernáculo. Vamos voltar a oferecer sacrifício a Deus. Vamos voltar a queimar incenso, ter intimidade com Deus. Vamos colocar em Deus como principal e primeiro em nossas vidas. Fazendo isso, Deus vai nos abençoar. Ele está falando para o povo, lá em 2 Crônicas, o que Mateus disse. Busca primeiro o reino do céu e a sua justiça. A gente precisa renovar a nossa aliança com Deus. Tu precisa renovar a tua aliança com Deus. Eu faço estudo com meus filhos em casa. E eu perguntei esses dias para eles. Vocês amam a Deus? Eles, claro, pai, amamos. Aí eu disse, então vamos para os mandamentos então? Vamos? Vamos. Aí eu falei o primeiro mandamento, eles me olharam. Segundo, porque a palavra de Deus, quem ama a Deus, guarda os mandamentos. Renovar uma aliança com Deus é isso, Senhor. Eu vou te colocar em primeiro lugar na minha vida. Eu vou confiar, vou abrir meu coração, porque eu sei que tu é o especialista em mudar histórias. Deus mudou a história daquele povo no reinado de Ezequias. Só que as coisas tiveram que voltar para o lugar. A gente precisa entender isso. O renovar nossa aliança com Deus é nos colocar no centro da vontade de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A gente não quer negar nada, a gente quer fazer tudo que a gente quer. Como que Deus vai liberar um sobrenatural na minha vida se Ele fala, tu tem que negar-se a si mesmo? Eu não nego nada, eu faço todas as minhas vontades. Não faço nenhuma vontade de Deus, faço só as minhas. Isso é renovar uma aliança. Senhor, eu tenho feito tudo errado aos teus olhos, eu sei disso. Mas a partir de hoje eu vou renovar minha aliança contigo. Eu estou arrependido, eu pequei contra ti. Eu preciso mudar essa história da minha vida. A gente precisa ter isso no nosso coração, irmãos, né? Ezequias teve uma atitude. E é isso que eu quero chegar agora. Irmão, não é esperar o sobrenatural de Deus, irmão, é ter atitude. Tu tem que fazer a tua parte, irmão. A gente tem que se mexer. Sabe? Não, vou ficar aqui, Deus vai mover o céu aqui. Deus vai mover o céu nada, irmão. Ele vai mandar, tu te mexe primeiro aí. Quando o povo caminhava, ele dava o sustento. Vou botar a nuvem agora. Porque tem muito sol, mas o povo tinha que caminhar. Agora eu vou botar a coluna de fogo. Ele está esperando uma atitude nossa. Sabe, Ezequias teve essa atitude que mudou a história da vida dele.
né? Jesus também quer mudar a nossa vida, irmão. Jesus quer mudar a nossa vida. Basta que a gente permita que Ele transforme isso em nós. E a permissão para Ele mudar isso em nós é o quê? A gente está no centro da vontade dEle, debaixo da autoridade de Deus. Quando a gente restabelece a nossa aliança com Deus, quando eu entendo que Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, eu estou restabelecendo minha comunhão com Deus. Aí Deus começa a agir a nosso favor. A gente precisa renovar a nossa aliança. Sabe, Deus é especialista em mudar a história, especialista. Tem histórias aqui, se a gente for ler aqui, meu Deus, mas não acredito nisso, aconteceu. Só que a gente precisa de uma atitude na nossa vida. A gente precisa de uma atitude na nossa vida. E muitas vezes a gente está como Acás, fazendo tudo que é mal aos olhos do Senhor, esperando que o favor dele venha ao nosso favor. Não vai vir. Não vai vir. Mas a gente tem, hoje, nesse texto, a gente tem um exemplo de uma pessoa que fez tudo errado, mas tem um exemplo de uma pessoa que fez o que era certo. E é nisso que eu tenho que lembrar. Sabe, ninguém está convidando ninguém aqui para ser como é que eles falam? Os Bíblia. A gente está falando de algo de relacionamento. Relacionamento. Né? Eu preciso renovar minha aliança com Deus. Eu preciso restaurar o meu relacionamento com Deus. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para ter relacionamento com Ele. Tanto que todo final de tarde Ele vinha ter relacionamento com Adão. Todo final de tarde Ele vinha ter. E aí, Adão, como é que foi? Pá, conversa. Relacionamento. A gente precisa restaurar o nosso relacionamento com Deus. Ezequias entendeu isso. Está faltando botar Deus em primeiro lugar na vida. O que está faltando para ti? O que está faltando para nós hoje? Não, Vini, eu tenho aberto meu coração para Deus. Só que tem umas coisinhas que eu não consigo tirar, que está aqui dentro, guardadinho, escondidinho. Pede para Deus te ajudar a tirar isso daí. Tem coisa dentro do coração que está impedindo Deus de ocupar um lugar maior. Cada um sabe aonde tem a sujeirinha para remover, né? Eu sei as minhas. Cada um sabe. E tem que pedir a Deus, me ajuda. Eu não quero que esse sentimento domine a minha vida. Eu quero viver algo novo. Eu estou cansado de viver essa história. Estou cansado de viver com esse sentimento no meu coração. Sou uma pessoa amarga, ninguém quer ficar perto de mim, nem minha família me aguenta. Sou muito amargo. Eu chego, eu só destilo coisas ruins. Estou cansado de viver desse jeito. Eu quero ser a pessoa que chega, as pessoas têm prazer em estar junto comigo. Que as pessoas me olhem e queiram estar junto comigo. Preciso mudar o meu coração nessa parte. Né? Deus, Ele tá, eu digo assim, eu até brinquei na célula, né? Acho que eu imagino, porque eu sou fora da casinha. Eu imagino Deus assim olhando para mim. Vai lá, Vinícius, vai lá, vai que eu vou. E aí eu tô lá. Aí quando eu faço certo, Deus, agora sim, vai. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ter um posicionamento diante de Deus. Eu preciso ter uma atitude. Ezequias teve uma atitude, irmão. Vamos consertar essa porcaria que tá tudo errado. Olha para tua vida e começa, cara, eu preciso consertar minha vida. Tá tudo errado. Tô com essa idade aqui ainda e olha aí como é que eu tô. Não, tá errado. Não pode ser desse jeito, não. Vamos atentar para isso. Deus quer mudar a história da nossa vida. Né? A gente basta uma atitude nossa, né? Ontem eu ouvi uma coisa bem legal. Tem um versículo que fala assim, ó: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Aí eu fiquei pensando, pô, o cara já está cansado e sobrecarregado. E ele tem que ir de encontro a Jesus ainda. Não é assim que diz o versículo? Por que será? E ele fala que eu vos aliviarei, mas tu tem que vir a mim. Vinde a mim. Ele diz assim, ó, tá cansado do pecado? Eu vou até aí te ajudar. Ele não, foi assim que o versículo fala? Não. Vinde a mim. Vinde a mim.
Está cansado, sobrecarregado? Vinde a mim. Atitude, ação. Aí eu vos aliviarei. Se eu estiver cansado, sobrecarregado e ficar do meu jeito, não vai ter alívio. Não vai ter alívio. É atitude. É diante do que a gente está vivendo, dizer assim, chega. Para mim, basta viver dessa maneira. Eu quero escrever uma nova história sobre a minha vida. Cansei. Eu quero escrever uma nova história sobre a minha vida. E a gente começa a ter as atitudes de Ezequias na nossa vida. A gente começa a aprender o que é a palavra honra. A gente começa a entender que o nosso coração tem que estar aberto para Deus. A gente começa a entender que a gente tem que melhorar o nosso nível de intimidade com Deus. A gente começa a ser limpo. Deus renova a sua aliança com a gente e começa a abençoar a nossa vida novamente. Amém? Que a gente possa ter pensar dessa forma, sabe? Eu não gosto do evangelho fantasioso. Não gosto. Até porque ele não é fantasioso. Ele é simples e direto. Deus está esperando uma atitude tua para mudar a tua vida. Deus está esperando um posicionamento teu para mudar a tua história. Deus está esperando dizer assim, ó. Eu viajo, né? Eu adoro viajar. O cara é cego. Aí Jesus chega e fala, cara, o que tu quer que eu te faça? Então, o cara é cego, Jesus está de brincadeira com o cara. O cara que ele quer ver, né? Não, o cara tem que falar, não tem? Tem que falar. Tem que falar. Talvez, sabe o que está faltando para ti? Confessar essa mazela. Sabe o que está faltando para ti? Assumir que tu sozinho não consegue. Parar com a tua soberba, com o teu orgulho e dizer, Deus, eu não consigo, já tentei. Mas minha vida não dá certo porque eu faço tudo errado. Falta para nós quebrar o nosso orgulho. Tirar a nossa vaidade, a nossa soberba do coração. Senhor, eu preciso do teu favor no dia de hoje. Senhor, eu preciso da tua ajuda para vencer esse dia. Senhor, eu preciso do teu favor, porque eu estou muito amargurado com a minha família. Então eu preciso limpar essa imundícia do meu coração. Senhor, eu preciso perdoar uma pessoa. E eu olhando assim, eu não consigo, mas a tua palavra diz para mim que eu tenho que perdoar. Então me ajuda nesse processo de perdão. Porque eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero viver da mesma forma. Ezequias teve a sacada da vida dele. Que a gente possa ter essa mesma atitude que Ezequias teve na nossa vida. Que a gente possa, diante desse nosso pensamento, porque eu creio que cada um pensou em alguma coisa aqui. Diante daquilo que tu pensou, diante daquilo que tu tem reclamado muitas vezes de estar vivendo, a gente pode trocar o nosso posicionamento nessa manhã. Ou a gente pode ficar ainda reclamando do que a gente está vivendo, ou a gente pode ter uma atitude, assim como Ezequias teve, de mudar a nossa história. Esses dias eu ministrei semana passada para vocês, enquanto tinha uns lá de Paulo, tinha uns lá, Paulo foi pegar graveto. Quando tem um reclamando que está frio, estão todos molhados, tem um procurando lenha para queimar, para se aquecer. É a mesma coisa, eu posso ficar reclamando da minha vida, ou eu posso tomar uma posição, uma atitude e mudar ela. Né? Que a gente possa aprender com Ezequias isso. Eu preciso tomar uma atitude diante das coisas que eu estou vivendo. Eu preciso restaurar o meu relacionamento com Deus, para que a minha vida seja começar a escrever uma história diferente na minha vida. Amém, meus irmãos? E eu creio e eu tenho certeza que Jesus quer transformar tudo em ti. Eu tenho certeza disso. Eu tenho convicção plena nisso, que o Senhor quer transformar nossas vidas. Ele quer transformar nossas vidas. Sabe, tem um versículo que Jesus fala para o Pai: todos aqueles que tu me deste, nenhum eu perdi. Ele está falando sobre nós isso. Ele não quer que nenhuma ovelha se perca, e sim que toda ovelha volte para o rebanho.
e voltar para o rebanho e voltar a ter um relacionamento com Ele. Eu tenho certeza nisso, irmão. Se nessa manhã, nesse dia, tu te posicionar, tu começar a ter atitudes diferentes, irmão, de restaurar o teu relacionamento com Deus, Ele vai começar a mudar a tua história. Amém? Deus abençoe a nossa vida. Deus, venha fortalecendo vocês nessa caminhada. Que Deus venha fortalecendo nós durante o dia. Sabe? Quero dizer uma coisa para vocês ficarem atentos. Satanás, o nosso inimigo, ele não quer que a gente faça a vontade dele. Ele nem quer que tu faça a vontade dele. Ele só não quer que tu faça a vontade de Deus. Para ele já tá bom. Ele não quer que... Quem é que já falou isso aqui? Pô, mas quando eu estava na rua parece que não tinha problema nenhum. Eu vim aqui para dentro, parece que vem todos os problemas. Claro, vai vir sim. Lá tu é... Né? O irmão Marcelo falou bem assim, ó. O cara estava em cima do muro, do lado um anjinho, do lado de Satanás, né? O anjinho falava, vem pro meu lado, aqui é melhor, vem. E o diabinho aqui, nem abriu a boca. E o cara aqui. E do outro lado o anjinho, vem pra cá, vem, eu vou te ajudar, eu vou mudar tua vida, vem. E o diabinho aqui, nada. Aí o cara assim, meu amigo, o cara aqui do outro lado aqui, me chama toda hora, me fala um montão de coisa, não me fala nada. Sabe o que ele falou pra ele? O muro é meu. O muro é meu, tu já é meu. Às vezes a gente fica assim, em cima do muro. Deus está te chamando e do outro lado ninguém fala nada. Aí ele diz, o muro já é meu, tu já é meu. O muro é meu. A dúvida é minha. A indecisão é minha. É que a gente possa estar atento a essas coisas. Deus está lá te chamando, vem, eu quero mudar a tua história. Eu quero fazer algo novo na tua vida. Eu quero te ajudar. E tu está aqui, em cima do muro. Mas, diante disso que a gente conversou hoje, eu creio que a gente vai mudar essa história. Meus irmãos, vamos para a luta, vamos se esforçar, vamos ver o que a gente está fazendo de errado, ver o que falta eu fazer para que Deus venha agindo a meu favor. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele está preparando algo grande para as nossas vidas. Deus está preparando algo espetacular para as nossas vidas. Precisa de um posicionamento de filho. De filho. Amém? Vamos orar? Quer orar para nós, Carlos? Amém, Jesus. Louvado é teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Essa palavra, Senhor, entre na tábua do nosso coração. Amém, Jesus. Principalmente, nos dá força para mudar, Senhor. Amém. Realmente precisa ser mudado. Amém. E nós paramos, Senhor, de olhar para o que está errado, mas sim para o que está certo. A começar pelas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do Vini. Abençoa, Amém. Senhor, quem preparou esse alimento também. Amém. Abençoa, Senhor, esta casa, ao qual o Senhor nos proporciona novo aprendizado todo dia, que nos proporciona, Senhor, um novo recomeço. Amém. Pai, ajuda-nos, Senhor. Amém, Jesus. Somos todos pecadores, Senhor. Precisamos de Ti todo dia. Amém. Pai, em nome de Jesus, é que eu oro e agradeço, nos dizem Amém. amém.